Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo estas coisas, enfureceram-se os seus o quê? Corações, e rangiam o quê? Os dentes contra ele. Olhe para mim, por favor. Os religiosos, eles ficaram enfurecidos, rangiam os dentes contra Estevão, porque Estevão, ele apenas pregou a verdade. Estevão apenas falou a respeito da fé. E Estevão, qual o mal que Estevão havia feito para as pessoas? Nenhum. Estevão, se você ler no capítulo 6, curava as pessoas, libertava as pessoas. E além de tudo, ajudava a igreja na distribuição dos alimentos. Estevão só fez o bem. Mas, olhe para mim e ouça com bastante atenção. O mal, ele sempre vai trabalhar para tentar nos impedir de fazer o quê? O bem. Então nós, todos nós que estamos aqui, nunca podemos deixar de fazer o quê? O bem. Nunca deixe de fazer o bem. Nunca deixe de estender a sua mão para aquele que precisa. Mesmo diante dos maus exemplos que nós temos visto dia após dia, mesmo diante de situações difíceis que muitas das vezes nós passamos, nunca deixe de fazer o quê? O bem. Estenda a mão. Eles ficaram enfurecidos com Estevão, enfurecidos. No versículo versículo 55 diz: mas Estevão, cheio do quê? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava de pé à direita de quem? À direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus o quê? Abertos, e o Filho do homem que está de pé à destra de Deus. Mas eles, clamando em alta voz, taparam o quê? Os ouvidos, e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando fora da onde? Da cidade. Versículo 58 agora, Atos 7, 58. E lançando fora da cidade, começaram o que, gente? Apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, enquanto ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu o quê? O meu espírito. Então, observe bastante esse versículo que nós vamos ler. Então, ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Não lhe imputes este o quê? Este pecado. E tendo dito isto, o que diz aí a Bíblia? Adormeceu. Porque quem tem Jesus não morre, adormece. Mas o que nos chama a atenção, que mesmo Estevão sendo o quê? Apedrejado pelos religiosos, ele dobrou os joelhos e o quê? E orou por eles dizendo: Senhor, não imputes deles esse o quê? Esse pecado. Semelhante o que o Senhor Jesus fez aonde? Na cruz. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, morto, ferido, maltratado, uma das orações do Senhor Jesus foi dizer o seguinte: Pai, perdoa eles, por quê? Eles não sabem o que fazem. Então, a pessoa que tem o Espírito de Deus, a pessoa que tem Deus dentro dela, ela pode até se irar, mas ela procura não pecar naquela ira. Ela pode até se chatear, mas ela
não traz aquele sentimento ruim, aquele sentimento de mágoa, de ódio, para dentro do seu coração. Quem está me entendendo? Levante a mão assim. Está conseguindo entender sim ou não? Veja que Estevão sendo apedrejado, ele dobra os joelhos e ora por aqueles que estão apedrejando ele, porque de repente a gente fala assim: mas o Senhor Jesus na cruz, ele orou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Aí de repente você diz: pastor, mas Jesus era o Filho de Deus, ele realmente tinha que perdoar. Mas nós estamos falando também de um homem semelhante a nós, como Estevão, que mesmo sendo apedrejado, ele dobrou os joelhos e ele orou por aqueles que estavam o quê? Apedrejando. Jesus nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas muitas das vezes acontece coisas simples, muitas das vezes uma coisinha simples que chateia ela fica magoada, ela fica chateada, não quer mais olhar na cara do fulano, não quer mais falar com ciclano, não quer mais dirigir a palavra a Beltrano. Mas não foi esse o comportamento de Estevão. E o que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa manhã? O que o Espírito Santo procura nos ensinar nessa manhã? Que nós temos que praticar o perdão. Nós temos que praticar o quê? O perdão. Em outras palavras, essa oração de Estevão pelos religiosos que estavam lhe apedrejando foi o seguinte: Senhor, perdoa eles, porque eu também os perdoo. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E tem pessoas que por qualquer coisinha ela está magoada, qualquer coisinha ela traz aquele sentimento de ruim dentro do coração dela, e ela passa a desejar o mal do próximo, ela passa a desejar o mal da outra pessoa, dizendo: não, fulano vai ver, ele me feriu, ele me machucou, então ele vai ver o que vai acontecer com ele. Eu desejo toda sorte de mal a ele. Olha, como que pode? Uma pessoa que tem Jesus dentro dela, uma pessoa que tem Deus dentro dela, jamais ela vai desejar o mal a outro o quê? Outra pessoa, mesmo que aquela pessoa tenha lhe feito mal, mesmo que aquela pessoa tenha lhe prejudicado. Eu costumo dar um exemplo simples e fácil de entender. Eu não sei se alguém que está aqui já foi assaltado. Alguém já foi assaltado já? Alguém já foi? Dá o direito de você também assaltar? Não, alguém me roubou, então eu tenho o direito de também roubar porque alguém me roubou. Eu posso fazer isso? Não, é errado. Verdade ou mentira? Eu não posso roubar alguém porque alguém o quê? Me roubou. Eu não posso prejudicar alguém porque alguém me prejudicou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, eu não posso ferir alguém só porque alguém me feriu. Eu sei que falando parece simples, porque isso na prática é difícil. Por isso que eu fiz questão de ler lá no capítulo 6. E aqui reafirma que Estevão era um homem cheio de fé e do quê? E do Espírito Santo. Sem esse temor a Deus, sem a presença de Deus dentro de si, sem o temor de Deus dentro de si, sem a comunhão com Deus, será impossível, o quê? Impossível a pessoa agir como Estevão o quê? Agiu. Porque o mundo que nós estamos vivendo, não é assim que as coisas têm acontecido. Pessoas têm matado umas o quê? As outras, a troco de quê? A troco de nada. A troco de nada. As pessoas
se matam uns aos outros a troco de nada, se ferem, se machucam a troco de nada. Então é isso que nós temos que entender. O que fez Estevão agir desta maneira foi porque ele era um homem cheio de fé e do quê? E do Espírito Santo, que é o que nós temos que ter. Nós temos que ter essa fé em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, e ter o Espírito dele dentro de quem? Dentro de nós. Aí a senhora, o senhor, cada um de nós que estamos aqui, iremos perdoar. Porque se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que o quê? Eu tenho que perdoar. Amém? Se eu quero o perdão dele, eu tenho que perdoar. Se eu quero a compaixão dele na minha vida, eu também tenho que ter compaixão para com o próximo. Amém? Então, lembre-se disso. Quando alguém vir lhe tacar pedra, porque a gente vive assim, hoje em dia, infelizmente, as pessoas vivem com pedras aonde? Nas mãos, é ou não é verdade? E sempre estão o quê? Principalmente nós que decidimos buscar a Deus, decidimos servir o Senhor Jesus, principalmente nós que decidimos ter uma vida pautada na palavra de quem? De Deus. Então, as pessoas nesse mundo vivem com as mãos cheias de quê? De pedra, atacando. Que pedras são essas? As pedras do julgamento. Ela te julga, ela te condena, ela aponta o dedo, e normalmente elas acham que nós, por estarmos na igreja, por estarmos buscando a Deus, elas pensam que nós somos perfeitos ou que temos que ser perfeitos, e nós nunca fomos e nunca seremos perfeitos. Somos seres humanos cheios de erros e de falhas, mas as pessoas, elas ficam só observando para ver um deslize nosso para atacar o quê? Para atacar pedra. Elas ficam só observando, só para ver uma falhinha nossa, para poder atacar pedra. Então, se você vem sendo apedrejada ou apedrejado por alguém da sua família, por alguém da sua vizinhança, por alguém no seu trabalho, ore por esta pessoa, perdoa ela. Não permita que o mal consiga colocar dentro do seu coração um sentimento ruim contra essa o quê? Contra essa pessoa. Porque esse sentimento ruim contra essa pessoa não irá resolver o problema, só vai piorar. Então não importa quantas pedradas você tem o quê? Tem levado. Vamos ter o comportamento como Estevão teve. Ele sendo apedrejado, ele dobra os joelhos, diz aqui, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer, Estevão foi para a glória de Deus, porque ele teve o mesmo comportamento que teve o Senhor Jesus aonde? Na cruz. Amém? Então, nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos buscar a comunhão com Deus, nós vamos orar, cada um de nós vamos fazer a nossa oração, você vai buscar a presença de Deus para o seu coração, para que o seu coração não esteja sujo diante das pedradas desse mundo. Muito pelo contrário, seu coração esteja o quê? Limpo. Quando você tem um coração limpo, você tem paz. Quem quer ter paz aqui? Levante a mão. Você tem paz. Quando você tem o seu coração limpo, você vai ter paz. Mas a condição para isso é o Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. É ter comunhão com Deus. Amém? Fique de pé, por favor.